Queridos ouvintes dessa querida rádio Vida Nova FM 91,5. Estamos dando início ao nosso programa Hora da Família. Hoje, já se cumprindo o novo horário. São 10 horas e 30 minutos. E seguimos aqui com o nosso desejo de sempre. Estarmos sintonizadas com vocês, levando nossa palavra de fé, nossa catequese, que sempre preparamos com imenso carinho e zelo. Nosso abraço a todos vocês que nos escutam aqui na nossa cidade de Guanhães, na nossa diocese de Guanhães, em todas as cidades da nossa diocese, na zona rural, todos os que se encontram em nosso estado de Minas Gerais, no Brasil e até o exterior. Eu sou Kênia Maria, do programa Santo do Dia e parceira desse programa, e continuo aqui muito bem acompanhada pela minha companheira fiel e parceira da rádio também, a Marina Argolo, sempre muito dedicada e bem preparada para nos transmitir a sua mensagem. Olá, Marina. Renovo aqui a minha fala de sempre. É um prazer imenso ter a sua companhia. Já adiantando que muito tenho para lhe agradecer por tanto empenho e a tranquilidade de saber que você buscou longe para nos apresentar o dia de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, Kênia, graças a Deus. Gostaria de cumprimentar também a todos os ouvintes que nos escutam nesse momento e dizer a você, Kênia, que a satisfação é minha de estar aqui com você fazendo mais um programa. E o nosso programa hoje está muito prazeroso, como é sempre. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Nossa missão de agora será prestar nossa homenagem especial aos apóstolos São Pedro e São Paulo, que são os pilares da nossa fé e a coluna da nossa igreja. O rochedo firme que guarda as chaves do céu. Outro, o apóstolo incansável que levou a palavra aos 4 cantos do mundo. Que a coragem e o amor de ambos inspire os nossos passos. Aprendamos com Pedro a fé que alicerça, com Paulo a missão que expande. Eles juntos são a força e a unidade da Igreja de Cristo. Que esses gloriosos apóstolos abençoem e ilumine sempre o nosso caminho. Estamos trazendo como tema do nosso programa combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Nós encontramos isso em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A festa, ou melhor, a solenidade dos santos Pedro e Paulo é das mais antigas e mais solenes do ano litúrgico. Foi inserida no santoral muito antes da festa do Natal e havia, desde o século IV, o costume de celebrar neste dia 3 missas. A primeira, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A segunda, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E a terceira, nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos 2 apóstolos tiveram de ser escondidas por algum tempo para livrá-las da profanação. Importante saber que depois da Virgem Santíssima, precisamente São Pedro e São Paulo, juntamente com São João Batista, são os santos comemorados mais frequentemente e com maior solenidade no calendário do ano litúrgico. Além da festa do dia 29 de junho, há de fato o dia 25 de janeiro,
onde celebramos a conversão de São Paulo. Em 22 de fevereiro, celebramos a Cátedra de São Pedro. E 18 de novembro, a dedicação das basílicas dos santos Pedro e Paulo. A solenidade de São Pedro e São Paulo recorda a vida e a ação desses dois homens que cooperam com a ação do Divino Espírito Santo para que a mensagem de Jesus pudesse permanecer viva. E essa celebração recorda que o verdadeiro santo é Deus e todos os homens e mulheres de boa vontade, mesmo carregando suas fraquezas, são convidados a participar da santidade de Deus, revelando ao mundo o que a graça de Deus realiza na vida daqueles que a Ele se confiam. Querido ouvinte, vamos pedir o nosso primeiro intervalo, oferecendo a vocês a nossa primeira música. Assim que retornarmos, teremos a rica participação da Marina. Queridos ouvintes, estamos retornando do nosso primeiro intervalo, seguindo com o programa Hora da Família. E o nosso tema de hoje é: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Nós encontramos isso em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Prestando nossa homenagem aos gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo. Interessante sabermos que Pedro e Paulo tinham personalidades bem distintas, mas ambos foram chamados por Jesus a desempenhar um papel fundamental na história da igreja. A pergunta que Jesus dirige aos seus discípulos no Evangelho de Mateus 16, 3,19, foi também dirigida a Paulo e é dirigida a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro brota da convivência íntima com Jesus, escutando-o atentamente, observando seu modo de ser e agir e buscando imitá-lo. Paulo seguiu o mesmo caminho. Essa é a melhor forma de conhecer Jesus. Ouvi-lo atentamente através da oração, da participação na vida de fé da comunidade, engajando-se com todas as forças em seu projeto evangélico. Só assim seremos capazes de exclamar como Pedro: Tu és o Filho do Deus vivo. Marina, agora é com você. E essa sua participação sempre muito rica, que muito venha nos acrescentar, que nós estamos esperando neste momento. Caríssimos ouvintes, é com grande alegria que nós estamos celebrando a santidade de vida de São Pedro e São Paulo. O Senhor, na sua infinita bondade, Ele vai chamando homens e mulheres dispostos à missão da evangelização, seja pela pregação, seja pelo testemunho. É assim que o Senhor vai evangelizando e se mantendo vivo século após século. Se não houvesse quem pregasse, Jesus já seria um personagem do passado. Se não houvesse o testemunho da igreja, Jesus já teria sido esquecido. Então, nós que aqui estamos, nós estamos perpetuando o legado de nosso Senhor, assim como fez São Pedro, assim como fez São Paulo. Quando falamos de Pedro e Paulo, nós não estamos falando apenas de dois homens ou de dois seguidores de Cristo. Quando nós falamos de São Pedro e de São Paulo, a imagem que tem que vir em nossa cabeça são duas colunas robustas, duas colunas fortes que sustentam todo o depósito da fé. Quando nós vamos a Roma, no Vaticano, chegando perante a grande Basílica de São Pedro,
nós temos duas imagens gigantes, uma à direita e outra à esquerda. É de São Pedro e de São Paulo, mostrando que a nossa igreja está fundada sobre essas duas colunas. E essa solenidade nos dá oportunidade para algumas ponderações importantes. Primeiramente, que a igreja é apostólica, essa é uma propriedade essencial. João, no Apocalipse, vê a Jerusalém celeste fundada sobre 12 alicerces, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eis, a igreja não pode ser fundada por ninguém, a não ser pelo próprio Senhor, que a estabeleceu sobre o testemunho daqueles 12 primeiros que ele mesmo escolheu. Seu alicerce, portanto, sua origem, seu fundamento, são o ministério e a pregação apostólicos que, na força do Espírito Santo, deverão perdurar até o fim dos tempos. Dizer que a nossa fé é apostólica significa crer firmemente que a fé não pode ser inventada, nem tampouco deixada ao bel prazer das modas de cada época. Crer que a igreja tem como fundamento os apóstolos significa afirmar que não somos nós, mas o Cristo no Espírito Santo, quem pastoreia e santifica a igreja pelo ministério dos legítimos sucessores dos apóstolos. Outro aspecto importante é o significado de ser apóstolo. Ele não é somente aquele que prega Jesus, mas sobretudo aquele que, escolhido pelo Senhor, com ele conviveu, nele viveu e por ele entregou sua vida. Os apóstolos testemunharam Jesus não somente com a palavra, mas também com o modo de viver e com a própria morte. Por isso mesmo, seu martírio é uma festa para a igreja, pois é o selo de tudo quanto anunciaram. O próprio São Paulo reconhecia: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Trazemos, porém, esse tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não nosso. Incessantemente trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Eis o sinal do verdadeiro apóstolo: dar a vida pelo rebanho, com Jesus e como Jesus, gastando-se, morrendo, para que os irmãos vivam no Senhor. Por isso, a alegria da igreja na festa de hoje. Pedro e Paulo não só falaram, não só viveram, mas também morreram pelo seu Senhor. E já sabemos pelo próprio Cristo Deus que não há maior prova de amor que dar a vida por quem amamos. Bem-aventurado é Pedro, bendito é Paulo, que amaram tanto o Senhor a ponto de darem a vida por ele. Nisto são um exemplo, um modelo e uma norma de vida para todos nós, que nós aprendamos com eles. Depois de te ouvir, Marina, eu vou pedir mais uma música, um intervalo, justamente para que a gente tenha condição, né, de ruminar um pouco, de guardar na nossa mente, no nosso coração, tudo que estamos trazendo neste dia. Aí vamos para o nosso intervalo e a música oferecida aos nossos queridos ouvintes. Estamos retornando de mais um intervalo e seguindo aqui com o nosso programa Hora da Família, trazendo como tema para hoje: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Nós encontramos isso em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E assim, prestando nossa homenagem aos pilares de nossa igreja, os grandes apóstolos São Pedro e São Paulo. Por caminhos diferentes, eles chegaram ao Cristo pela fé. Pedro é chamado por ele nas margens do mar da Galileia.
Paulo o tem como adversário, mas é derrubado no caminho de Damasco. Tornaram-se os apóstolos por excelência da primeira comunidade cristã, servindo nela à igreja de todos os tempos, como fundamento e colunas de sustentação. E isto pela fé que tiveram coragem de testemunhar até as últimas consequências. Graças aos seus testemunhos, a Igreja Católica é também apostólica. E como os filhos da Igreja, vemos nós, apóstolos, os nossos antepassados na fé. E como eles, somos também chamados ao apostolado no tempo em que vivemos. Ô Marina, segue agora, enriquece aqui o nosso programa com este texto maravilhoso que você preparou para nós. São Pedro e São Paulo. Pessoas que aos olhos humanos não seriam grande coisa. Pedro, um ex-pescador, Paulo, um ex-perseguidor. Olhando para Pedro, nós vemos um homem que a alegria dele é um barco cheio de peixes. O horizonte de Pedro era um mar de Genezaré, um mundo muito reduzido, muito pequeno. Um homem muitas vezes rude, sem grande estudo, mas um pescador. Paulo, pelo contrário, erudito, falava muito bem, com grande cultura, porém era um perseguidor da igreja. Dois homens improváveis. Dois homens improváveis. Será que nós, se fôssemos para criar algo nesse mundo, para durar enquanto o mundo fosse mundo, convidaríamos um pescador e um perseguidor? Nós olharíamos para aquele pescador e pensaríamos assim, sobre ele que eu vou edificar uma grande coisa. Será que nós olharíamos para aquele perseguidor e diríamos, esse aí será um bom pregador? Com certeza não, porque nós somos muito científicos, né? Queremos tudo nos nossos padrões e do nosso jeito. Mas Deus é o Deus das impossibilidades, é o Deus do improvável. Ele vê Pedro, o improvável, ele vê Saulo, outro improvável, e ele chama os dois. Um para edificar a igreja no magistério, na tradição, na autoridade, e outro para anunciar, para pregar sua palavra no mundo dos pagãos. E isso acontece com todos nós, né? Uma oração que nós deveríamos fazer mais vezes é pedir a Deus para nos dar a graça de nos ver como Ele nos vê. Com certeza nós seríamos muito mais felizes se nós olhássemos para nós como Deus nos vê. E Deus viu algo em Pedro que pouca gente viu. Deus viu algo em Saulo que ninguém viu. Mas por causa disso ele nos chama. Pedro, no seu barco, lavando a rede, nada pescaram naquela noite. Jesus sobe no barco porque eram muitas pessoas da barca de Pedro. Ele prega e depois da pregação, Jesus olha o barco, não vê nenhum peixe e Pedro fala: nós trabalhamos a noite toda, mas não pescamos nada. E aí Jesus diz: lança as redes. Mas Senhor, nós já lançamos as redes, mas em atenção à tua palavra, nós a lançaremos novamente. Aí vem a pesca milagrosa. Pedro ficou feliz. E Jesus diz: Pedro, sua felicidade é muito pequena, tem cheiro de peixe. Fazendo uma brincadeira aqui, né? Larga tudo isso aí, larga barco, larga peixe e segue-me. E eu farei de vós pescador de homens. Olha que bonito. Porque Pedro poderia dizer: Senhor, eu não dou conta. Mas Jesus está falando, não é você. Eu farei de você. Pedro larga tudo e segue Jesus. Certa vez, Jesus conversando ali com os apóstolos, ele perguntou: o que o pessoal anda falando de mim? Ah, Senhor,
Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, um dos profetas, Jeremias. Mas aí ele faz uma nova pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora olha que resposta, né? Que profissão de fé. Aí Jesus elogia Pedro: bem-aventurado és tu, filho de Simão, porque não foi homem nenhum que te contou isso, mas foi meu Pai. E por isso eu digo: a partir de hoje tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro aqui se torna pedra de edificação. Mas logo à frente, Jesus irá falar que ele vai morrer em Jerusalém. Aí Pedro diz: Senhor, não permita que isso aconteça. Pedro, sugere a negação, o sofrimento da cruz, tentando impedir o plano divino da redenção. Ele ainda não entende. Aí Jesus diz para Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Aqui nesse momento, Pedro vira uma pedra de tropeço. E o mais bonito de tudo isso é que Jesus nunca pensou em trocar Pedro, porque o olhar de Jesus para Pedro era um olhar de amor, um olhar que sabia que aos poucos Pedro iria ser moldado. Um homem que tem hora que fala demais, tem hora que fala de menos, tem hora que acerta, tem hora que erra, tem hora que é gentil, tem hora que é grosso, tem hora que é da paz e tem hora que é violento. Mas sobre ti eu vou edificar a minha igreja, sobre você, Pedro. Quando eu te vi naquele mar, eu disse: é ele, e continua sendo. Aquele mesmo pescador que estava no barco negou 3 vezes, amou 3 vezes, recebeu o báculo do pastoreio e foi o primeiro papa da igreja, São Pedro. Morreu igual Jesus, crucificado, porém pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele deu a vida pelo Senhor. E enquanto ele era crucificado, a sua frase ecoou: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então que Pedro nos ajude a ter um coração como o dele, que nos ensine a amar a Jesus como ele amou. E agora nós temos Paulo, Quando nós olhamos para Paulo, um homem violento, bom no que fazia, mas não para as coisas boas. Andava com uma espada e onde havia cristão, ele matava, não importa quem fosse, homem, mulher, adulto, criança, mas em sua cabeça ele estava fazendo algo bom. Quando apedrejaram Estevão, pegaram seu manto sujo de sangue e jogaram nos pés de Saulo. Saulo aqui, satisfeito, menos um cristão, indo para Damasco, Jesus olha para Saulo e pensa: eu preciso de ti. Gente que leva missão à frente, que viaja com sol, que viaja com frio, que viaja com chuva. Um homem que não abre mão da missão. Jesus então quer Saulo. Aí Saulo, andando em seu cavalo, todo pomposo, de repente aparece uma luz no céu, ele fica cego e cai do cavalo. Aqui literalmente, ele cai do cavalo e Jesus diz para ele assim, olha como que Jesus já nos conhece, Diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, ele perseguia a igreja, mas ele não conhecia Jesus. E aí ele diz: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Naquela hora, Jesus escolhe Saulo. Ele mudou o nome de Simão para Pedro e Saulo, a partir daquele momento, seria Paulo. De perseguidor, ele passaria a ser perseguido. De assassino para pregador. Então ele fica cego e Jesus fala tudo o que ele deve fazer. Aí ele vai para a casa de um homem de Deus, 3 dias depois ele volta a enxergar. E aqui não é apenas uma visão das coisas, é uma visão de Jesus.
Ele conheceu Jesus e ele começa então a pregar. Primeiramente, ele leva sua mensagem para os judeus. Os judeus não queriam receber Jesus, a mensagem de Paulo não é aceita e ele não desanima. Começa a pregar então para os pagãos. O mundo conhecido agora é alvo da pregação de Paulo. Um homem muito versátil, muito inteligente, escrevia muito bem. Nós temos na Bíblia 14 cartas escritas por São Paulo. E onde ele passava, ele deixava uma comunidade de fé. Tanto Pedro como Paulo morreram por Jesus. Pedro pela cruz e Paulo pela espada. Mas o sangue dos dois irrigaram a igreja. E hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois, celebrando Pedro e Paulo. E o que esses dois têm a nos ensinar? Quão grande graça seríamos termos um coração de Pedro e uma boca de Paulo, um coração petrino e uma boca saulina. Um coração que não é perfeito, um coração que nega, mas um coração que ama. Um coração que às vezes nos faz afundar no mar dos nossos problemas, mas nós estendemos a mão. Senhor, salva-me. Pedro, por que duvidaste? E nós, também duvidamos. Mas um coração que corre num domingo de Páscoa para ver o sepulcro vazio. Um coração que em Pentecostes prega e converte 3.000 pessoas. Um coração que se deixa crucificar. E a boca de Paulo. Uma boca que não tem medo de dizer, eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, eu sou cristão católico, eu amo o nosso Senhor, eu amo a minha igreja. Um coração que não tem medo de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Um coração que não se cansa de viajar, peregrinar, pregar. Uma boca que proclama com a própria vida a sua fé. E que no final da vida nós possamos dizer, como disse São Paulo, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Precisamos terminar a nossa vida assim. São Pedro pede à sua igreja, a nós na sua carta, estai prontos a dar as razões da vossa fé, a todo aquele que vos pedir. E só uma curiosidade, uma catequese, que nos encantam na igreja, as vestes dos cardeais. O cardeal, a cor dele é o vermelho. O padre é o preto, o bispo o róseo e o papa branco. Mas a roupa do cardeal é vermelha, porque naquele dia em que ele recebe o barrete cardinalício, a oração diz que aquele homem, dali para frente, ele está disposto a derramar o sangue por Jesus e pela igreja. É por isso que nessa solenidade os parâmetros da igreja são vermelhos, nos recordando o sangue de Pedro, o sangue de Paulo e o sangue daqueles que estão dispostos a dar a vida pelo Senhor. Nessa solenidade temos esse convite, aclamarmos ao Senhor pela sua graça de ter um coração de Pedro e uma boca de Paulo. Estamos retornando de mais um intervalo, seguindo com o nosso programa Hora da Família. Hoje, prestando nossa homenagem aos grandes apóstolos, os pilares de nossa igreja, São Pedro e São Paulo. Temos como tema: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Nós encontramos isso em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Pedro e Paulo, 2 homens chamados para o discipulado de formas diferentes, mas capazes de gestos de generosidade. Em dado momento, Pedro nega a Cristo. Não aceita que o mestre lave seus pés, mas ainda assim recebe a missão de apacentar o seu rebanho e as chaves do reino dos céus.
Foi a rocha onde se edificou a Igreja de Cristo. Paulo, perseguidor, cai em si e se mostra o grande missionário, evangelizador. Ambos, Pedro e Paulo, humanos, frágeis, tornam-se instrumentos de Deus para a sustentação do reino. Entrega suas vidas, mártires, por amor ao Senhor. A herança que deixam é a fé sem medidas, que pode ser experimentada e amadurecida ao longo da vida por todos nós. Fala de novo para nós, Marina. Você ainda tem o que nos falar a respeito deles neste dia de hoje. Nessa solenidade, nós temos a graça de olharmos para a vida de São Pedro e de São Paulo. Dois homens que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, que o Senhor formou e enviou em missão. Dois homens totalmente improváveis para aquilo que o Senhor queria, para aquilo que o Senhor precisava. Mas vemos que as escolhas de Deus são acertadas. 2000 anos depois, estamos aqui todos nós, todos os anos honrando Pedro e Paulo, nos espelhando no ministério desses dois homens que mudaram o mundo. Resta-nos pedir a Deus que a cada dia o nosso coração seja lapidado e que ele possa se parecer com o coração de Pedro, um coração que amou verdadeiramente, um coração que abandonou todas as riquezas desse mundo para ter a verdadeira riqueza junto de Deus, um coração que se deixou crucificar por amor a Deus. Nessa solenidade, rezemos incessantemente pelo Papa Leão XIV, pelos bispos, de maneira especial nosso bispo Dom Otacílio, por nossos sacerdotes, pelos padres e seminaristas que se preparam para esse importante ministério. Precisamos também de uma boca de Paulo, uma boca que não se cale, que não se acovarde perante o mundo, uma boca que tenha coragem de dizer que Jesus é o nosso Senhor. Que nós sejamos em nossa casa, em nossa comunidade, uma boca de Paulo, buscando a unidade, a harmonia, mas, sobretudo, a verdade que é Jesus. Que o Senhor nos conceda um coração que o ame e uma boca que o anuncie, como foi São Pedro e São Paulo. Muito bem, Marina. E pegando aqui um fio em sua meada, entendemos então que popularmente a festa de hoje é chamada de Dia do Papa também. Vida longa para o nosso querido Papa Leão XIV. E também, como você já homenageou, renova aqui o nosso abraço para o nosso querido bispo Dom Otacílio, o nosso pároco Padre Hermes, para o Frei Ismael, com votos de boas-vindas para ele, e também para todos os padres da nossa diocese. Ao lado de Pedro, é celebrado também Paulo, porque juntos representam duas dimensões da vocação apostólica. Foram necessárias e continuam atuais na Igreja hoje. A responsabilidade institucional e a criatividade missionária. Hoje sabemos que o pastoreio dos fiéis, a pastoral, não é monopólio dos pastores constituídos como tais a hierarquia. Todos os fiéis são poucos pastores, uns para com os outros. Devemos conservar a fidelidade a Cristo, a nós e a dos nossos irmãos, na solidariedade do bom combate. Nossa luta é, precisamente, a de assumir a libertação em nome de Jesus, sendo fiéis a Ele, pois na sua morte ele realizou a solidariedade mais radical que podemos imaginar. E já concluindo o nosso assunto de hoje,
desejamos deixar registrado que São Paulo e São Pedro foram realmente os fundadores da Roma cristã. Um dos novos hinos do nosso breviário fala de Roma, que foi fundada em tal sangue. A palavra e o sangue são as sementes com que os santos Pedro e Paulo, unidos com Cristo, geraram e geram a Roma de Cristo e a Igreja inteira. Viva São Paulo, viva São Pedro! E assim, chegamos ao final do nosso programa de hoje, bem mais enriquecidas, com certeza. Falar de São Pedro e São Paulo foi imensamente prazeroso. Isso só aumentou também o nosso ardor missionário e desejo de segui-los pelos caminhos do nosso grande Mestre Jesus, o Senhor da nossa vida. Ambos, Pedro e Paulo, humanos e frágeis, como eu já disse, tornaram-se instrumentos de Deus para a sustentação do reino. Que possamos, em comunhão com o Papa, nosso bispo, todos os padres e ministros, testemunhar a fé com que os apóstolos nos transmitiram e dizer como Paulo no final de sua vida, e que foi o tema de nosso programa hoje. Combati o bom combate, guardei a minha fé. Mais uma vez, despedimos, desejando toda a gratidão a todos vocês, ouvintes queridos. Razão especial de estarmos aqui. Para você, Marina, pela tranquilidade que sempre me proporciona, o meu muito obrigada. E um até breve, com certeza, né? A equipe da rádio, em especial ao Joel, pela boa vontade e o zelo de fazer com que esse programa seja maravilhoso para o nosso querido ouvinte. A nossa igreja toda, pela confiança a nós depositada. Nosso até breve, com a graça de Deus Todo-Poderoso. Fiquem bem, paz e bem a todos, e até daqui uns dias, se Deus quiser. Eu também gostaria de agradecer à rádio e todos os parceiros pelo convite, agradecer a você, Kênia, pela parceria e desejar um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. E agora, queridos ouvintes, nós desejamos oferecer-los a nossa última música de hoje, dando encerramento ao nosso programa, e prestando homenagem a este mês de junho tão alegre em que comemora-se tantos santos especiais da nossa igreja. Nosso grande abraço, paz e bem.